E se eu te dissesse que existe um portal entre o tempo e a eternidade que já foi aberto diante dos olhos humanos, e um homem atravessou sem jamais conhecer o gosto da morte? Você consegue imaginar a magnitude de ser arrebatado para fora desta dimensão enquanto ainda respira o ar deste mundo? Hoje, vamos te levar para dentro de um dos maiores mistérios das Escrituras, o dia em que o céu se abriu para buscar um homem. Antes de revelarmos os detalhes dessa jornada épica, inscreva-se aqui no canal e deixe o seu like. Faça parte desta comunidade que busca os segredos mais profundos da palavra e não se contenta com o raso. Imagine um cenário de terra batida, o sol escaldante de Gileade castigando o solo rústico e o som do vento assobiando entre as fendas das rochas. Ali, caminha um homem que parece feito da própria terra, Elias. Ele veste peles de animais, usa um cinto de couro desgastado, e seus olhos carregam o peso de décadas de fogo, perseguições e o cansaço de quem enfrentou reis e profetas falsos sozinho. Ao lado dele, um homem mais jovem, Eliseu, observa cada passo do mestre. A atmosfera não é comum, há um peso no ar, um cheiro de eletricidade e terra seca. É o clima de uma despedida que a natureza já sente, mas que as palavras ainda não ousam descrever. O fato é que algo estranho começou a acontecer. O silêncio daquela tarde era absoluto, um silêncio sobrenatural que precede a tempestade. Elias, em um movimento inesperado, tenta deixar Eliseu para trás. Ele diz: "Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel." Mas por que um mestre tentaria isolar seu sucessor no momento mais importante? O que estava para acontecer era tão sagrado que o próprio Elias parecia querer proteger os olhos humanos do que viria a seguir. Mas Eliseu, movido por uma lealdade que beira o desespero, trava os dentes e responde com uma firmeza inabalável: "Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei." Eles partem, e o mistério começa a se espalhar. Em Betel e depois em Jericó, grupos de profetas saem ao encontro deles. Eles agem como sombras, cochichando nos cantos, com olhares carregados de uma verdade terrível. Eles perguntam a Eliseu: "Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça?" Todos sabiam que o fim estava próximo, mas ninguém conseguia entender o como. O medo de Eliseu não era da morte, mas da ausência daquela autoridade espiritual que sustentava uma nação. A tensão aumenta quando chegam às margens do rio Jordão. 50 profetas observam de longe, paralisados. Elias tira seu manto, aquela peça de roupa que era o símbolo de seu ministério, enrola-o e fere as águas. O impacto não produz apenas respingos, as águas se rasgam ao meio, revelando o fundo seco. Eles atravessam. No silêncio mortal do outro lado do rio, longe de todos, Elias faz a pergunta final: "Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti." Eliseu não pede ouro, nem descanso. Ele pede a porção dobrada do espírito de Elias. Um silêncio paira no ar. Elias responde que ele pediu algo difícil, algo que não está no controle humano, mas dá a pista final: "Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará." Nesse momento, o mundo físico começa a se desintegrar. O céu muda de cor, as nuvens giram em uma velocidade impossível e um vento violento começa a erguer a poeira, formando um redemoinho gigante que ruge como um leão. O chão treme. Eliseu sente o calor, mas não é um calor que queima a pele, é um calor que queima a alma. E então, do coração do redemoinho, surge o impossível: carruagens feitas de pura luz e fogo, puxadas por cavalos que parecem esculpidos em relâmpagos. A virada acontece no olhar de Eliseu. Ele percebe que a sucessão não era um contrato, era uma visão. Ele precisava manter os olhos fixos no sobrenatural, ou perderia tudo. Se ele desviasse o olhar para o vento ou para o medo, o manto não seria dele. No clímax desse evento épico, o fogo celestial separa os dois homens. Elias é erguido, não por mãos humanas, mas pela força do redemoinho, subindo em direção ao infinito. O grito de Eliseu corta o rugido do vento: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." Ele vê o impossível. Ele vê a glória. E então, o céu se fecha. O silêncio volta a reinar. Mas agora é um silêncio de vazio. Elias se foi. Mas, no meio da poeira que assenta, algo cai do céu: o manto rústico. Eliseu o recolhe. Ele volta ao Jordão, toca as águas com o mesmo manto e grita: "Onde está o Senhor, Deus de Elias?" As águas se abrem novamente. O mestre partiu, mas o poder ficou.
O mistério do arrebatamento permanece até hoje como a prova máxima de que Deus não busca apenas servos. Ele busca amigos tão íntimos que ele deseja ter por perto na eternidade. E você? Está pronto para herdar o manto que Deus colocou diante de você? Ou está distraído demais com as tempestades deste mundo? Você teria coragem de não desviar o olhar quando o fogo descer? Deixe seu comentário aqui embaixo com as palavras: "Eu aceito o manto", se você busca essa porção dobrada na sua vida. O destino de Elias é um mistério que nos lembra que este mundo não é o nosso lar final.